A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos e queridos companheiros que estão nessa jornada comigo, nessa jornada de conhecimento, de aprofundamento da palavra do Senhor, do livro de Provérbios. Aqui estamos para o capítulo 20 desse livro maravilhoso de ensinamento de sabedoria. E se você está conseguindo adquirir esse conhecimento, isso está sendo muito bom para você, da mesma forma que está sendo muito bom para mim. Obviamente, não tem como nós absorvermos tudo o que é dito, tem coisas que eu não estou comentando nos vídeos, mas que estão na palavra, mas você vai se aperfeiçoando, vai pegando a palavra, vai lendo, que com certeza você vai ver alguma coisa que de repente eu não observei, você de repente vai ter um direcionamento que eu não tive, e assim a gente vai sempre botando para frente tudo aquilo que o nosso Senhor deseja que a gente faça, amém? Então, vamos lá. No capítulo 20 do livro de Provérbios, ele começa assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles erra nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não se lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Duas espécies de pesos e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Não ameis o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se, então, se gabará. Há ouro e abundância de rubins, mas nos lábios do conhecimento são joias preciosas. Aquele que fica por fiador do seu estranho, tira a sua roupa e penhora por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e o conselho prudente faz a guerra. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, com o que afaga os seus lábios, não entremetas. O que o seu pai e sua mãe amaldiçoar, apagar-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. Não diga: vingar-te-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor. A balança enganosa não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo, e feito os votos, então inquirir. O rei sabe discípulos ímpios, faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual enquadrinha todos os mais íntimos do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cães. Os vergões das feridas são purificação do mal.
como também as pancadas que penetram até o mais íntimo ventre. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, ela vem com o foco de direcionamento. Esse capítulo eu consegui enxergar ele como outros capítulos já foram, como isso aqui seria o acostamento, para você saber que se você cair, andar, caminhar por aquilo ali, é perigoso que você pode cair. Então o Senhor está te dizendo, ops, volta para o caminho. No capítulo 20 do livro de Provérbios, nós conseguimos entender isso. E eu separei alguns versículos para a gente poder estar se aprofundando, estudando um pouco mais. Amém? Eu separei primeiro o versículo 1, que diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Por que a palavra está dizendo? Porque tudo o que tira a sua razão, que nem muita gente fala, Bruno, já me perguntaram muito isso. Beber é pecado? A palavra não diz que é pecado. Em nenhum momento eu achei na palavra dizendo que é pecado. Mas se embriagar, sim. Por quê? Quando a gente bebe bebidas alcoólicas, lembrando que aqui estamos falando de uma outra realidade, mas que também faz parte desta, sempre que a gente usufrui de bebidas alcoólicas, a gente perde um pouco do senso de direção. Nós acabamos, tem gente que se transforma em outra pessoa, tem gente que perde completamente seus filtros morais. Então, o que acontece? A palavra está nos instruindo a não usufruir desse tipo de bebida. Por quê? Porque se você cair, o seu pecado, a sua transgressão, ela não vai recair sobre a sua bebida, ela vai cair sobre você. Por quê? Porque você tem o controle de não beber, você tem o controle de não pecar, você tem o controle... Existem muitas coisas que a gente não tem controle sobre nossas vidas. Mas a bebida, enquanto não se torna um vício, você tem total controle. E você pode, sim, se corrigir perante isso. Então a palavra que está dizendo, só está te alertando, né? A bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Nunca será sábio, por quê? Porque a bebida ela vai chamando outras bebidas e isso aí vai só aumentando. E vai dizer que não, mas sim, mas a bebida é a porta de entrada para outras bebidas mais fortes. O cigarro, e aí você acaba entrando em outras formas de alucinógenos. E tudo isso vai te levando para um abismo maligno que é a vontade de Satanás. Amém? Aí eu vou para o versículo 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. O que isso significa, meus irmãos? Tem muita gente que escuta a palavra de Deus, absorve o conselho e guarda para si. Aqui eu consegui compreender que isso também é muito perigoso. Porque se você não edifica a vida de alguém, se você não está usufruindo da sua sabedoria, do que você aprendeu do Senhor para ajudar o seu próximo, isso aí vai trazer um malefício para você. Por quê? Você não vai estar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você pregue a palavra dele, que você ensine, que você busque novas almas, para que o inimigo ele não venha sobrepor, não venha vencer a nós humanos, porque a Deus ele nunca vai vencer. Então, aqui está dizendo que o homem de inteligência tirará para fora. Tirará para fora o quê? Tirará para fora a sabedoria, botará para fora, trará o seu irmão que às vezes está com o olhar ofuscado por algumas coisas, já não vai estar mais. Por quê? Porque o homem de inteligência, ou a mulher de inteligência vai tirar essa pessoa, vai tirar de dentro de si a inteligência e vai botar para o mundo, vai demonstrar que nós, como servos de Deus, nós temos muita sabedoria. Por isso que na minha igreja a gente fala muito que o lugar de crente é sempre na excelência. Nós temos sempre que ser assim, referências. Amém? No versículo 6 está dizendo o seguinte: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Aqui nós estamos falando de pessoas que têm soberba. É um caminho também muito perigoso. O egocentrismo, ele é pesado mediante o Senhor. Porque existe a justiça divina e a justiça do homem.
Às vezes o que é certo para mim não é certo para ti. Mas com certeza, se o que é certo para mim estiver de acordo com a vontade de Deus, aquilo ali é o certo. Por isso que nós devemos sempre buscar a vontade de Deus. Porque ela é sempre justa. Tá? E aqui está dizendo, mas o homem fiel, fiel a quê? Fiel a quem? A palavra de Deus. O homem fiel à verdade, quem o achará? Oh, Jesus, esqueci agora a palavra. Esse termo, essa forma de falar, ela era muito comum no passado. Quem o achará? Tipo, que é difícil de ver, mas existe. E aqui está dizendo isso. Pessoas que não se sobrepõem à sua verdade, mas colocam a sua verdade na verdade da palavra do Senhor. Quando você coloca a sua verdade na palavra do Senhor, você está sendo fiel às Escrituras, você está sendo fiel a Deus. E é isso que a palavra está querendo dizer. No versículo 9, a gente vai confirmar o que está escrito aqui no versículo 6. Está dizendo assim, ó, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Irmãos, maldito o homem que acha que pode se purificar. Por quê? Se você acha que com suas atitudes, com seus atos, mas eu cometi muitos erros, mas agora eu estou fazendo bem, irmãos, não é o seu trabalho que te purifica. É sua postura, ela te ajuda. Mas quem te purifica é somente o Senhor. Só Deus pode te purificar, te trazer de volta à realidade, te fazer o bem previsto na palavra dele. Então, se nós temos a consciência, a sabedoria de que só o Senhor pode nos purificar, então nós temos a consciência correta da situação. Amém? No 10, está escrito assim, ó, 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor. Tanto uma coisa como outra. Aqui nós estamos falando porque o Senhor ele está o tempo todo demonstrando a justiça dele. Nos guiando para a justiça dele. Nos dizendo a justiça dele. Mas ele também quer que a nossa justiça seja mais próxima possível da justiça dele. E como é que ele nos ensina isso? Ele nos instrui isso no versículo 10. Como? 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor. Tanto uma coisa como outra. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo de um casamento. A esposa, ela mexe muito no telefone. E o marido também mexe no telefone, mas não com a mesma quantidade que ela. Aí ela reclama que quando eles têm um tempo de qualidade, ele está no telefone. E ela reclama. E ele fala isso pra ela. Pô, mas você também fica no telefone muito tempo. E ela se acha ofendida. Não, mas quando você tá aqui, eu não fico no telefone. Então, ou seja, os dois estão errados. Porque não tá havendo uma compreensão. São 2 pesos e 2 medidas. Cada um tá pesando a sua justiça. Ela, por ficar muito tempo no telefone e exigir que ele não fique no telefone, e ele, porque no tempo de qualidade com a sua esposa, ele está há muito tempo no telefone. Ele está há um tempo no telefone. Estou usando isso como uma forma só de ilustrar esse entendimento. Ou seja, às vezes o que é justiça para mim não é justiça para você, o que é justiça para você não é justiça para mim. Mas o que eu peso como justiça para você, eu não posso fazer. Eu tenho que ter discernimento e consciência. Pô, eu vou cobrar isso de fulano, eu vou cobrar isso de ciclano, mas pô, eu mesmo não faria isso. É correto da minha parte? Não. Então eu não vou fazer. Isso que nós fazemos de 2 pesos e 2 medidas, o Senhor está dizendo que é abominação para ele. Abominação. O Senhor abomina. Então espero que nós tenhamos entendido isso. Nós vamos diretamente agora para o versículo 22, que diz assim, não digas, vingar-me-ei do mal, espero pelo Senhor e Ele te livrará. Irmãos, nós preferimos a fé num Deus de justiça, num Deus de guerra, mas também um Deus de paz, um Deus de sabedoria, um Deus de discernimento, um Deus bom, o Deus. Então, se a palavra dele diz para você não se preocupar com coisa alguma, que todas essas serão acrescentadas, você não tem que se vingar, porque a vingança, ela pesa a sua justiça, e a sua justiça às vezes é falha, irmãos. Deixa nas mãos do Senhor, que a justiça dele é perfeita. Compreenda isso.
Aqui está dizendo, o Senhor está dizendo, não digas, nem para você dizer. Não está falando para você não fazer, aqui está dizendo até para você não dizer. Por quê? Porque a palavra suscita o que o pensamento cultiva. Então, se o seu pensamento ele está te levando a esse tipo de ação e você sabe que o Senhor está dizendo para você nem dizer, então esse já é o princípio básico para você repreender esse pensamento dentro de você. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos do Senhor. Confia que Ele pode fazer. Ele vai fazer. Nunca se viu um justo mendigar o pão e nem sua descendência passa fome. Aqui estamos uns pelos outros. O Senhor, Ele é contigo. Amém? No 24, a palavra diz assim, ó: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Aqui a palavra está dizendo o seguinte: às vezes, Bruno, é difícil de eu compreender o que o Senhor Ele quer para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque você ainda está caminhando com as suas pernas. Você ainda está tentando guiar o seu próprio caminho. A palavra está dizendo: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Ponto. Aqui está dizendo que você tem que ser dirigido pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Por quê? Porque as coisas do Senhor são muito maiores. Às vezes a gente não consegue compreender o que o Senhor tem para nós. Exatamente por causa disso, porque o entendimento do Senhor está muito além do nosso. Então, se você se você faz o teu próprio caminho, sabe o que acontece com você, irmão? Você vive de acordo com a sua justiça, a sua perseverança, e é limitada. Mas quando você entrega seu caminho para o Senhor, caminha de acordo com a vontade dele, mesmo que você não entenda, você sabe que o seu futuro é brilhante, você sabe que o seu futuro é de vitória, você sabe que o seu lugar é um lugar de referência, de direcionamento para outras pessoas. Por quê? Porque você entregou seu caminho àquele que é o dono do caminho. Você não está entregando seu caminho para alguém que sabe o caminho, você está entregando o seu caminho para aquele que criou o caminho, para aquele que está lá no seu futuro para dizer: você já venceu, meu filho, você já venceu, minha filha. Então, tenha esse pensamento no seu coração. No 27, está dizendo assim, ó: a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo e mais íntimo do ventre. O que está dizendo aqui? Que o Senhor, Ele deu essa compreensão para nós. Ele está te dando a luz dele. E o que acontece? O que é a nossa alma? A nossa alma é o nosso caráter. É a alma, é a lâmpada no qual vai brilhar o caminho do Senhor lá para fora, lá para o mundo. Então, ou seja, se nós temos o discernimento de que o Senhor é a luz que nos ilumina, e nós temos a alma voltada, nós somos uma lâmpada de acordo com a chama do Senhor, porque a lâmpada nessa época aqui é como se fosse vamos botar a luzinha da lanterna, a pilha da lanterna. E a lanterna é a nossa alma. Para que serve uma lanterna? Para iluminar. Então somente para que você não tropece com o pé em pedra. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, entenda que o Senhor, Ele quer que você seja a lâmpada dele, que você guie seus próprios caminhos e as pessoas vejam a sua luz. Porque aqui está dizendo, enquadra todo mais íntimo do ventre de quem? Porque quando você fala da palavra do Senhor, quando você fala da chama, quando você fala do poder de Deus, essa chama automaticamente, ela vai acendendo em várias lâmpadas, em várias lâmpadas, e cada pessoa vai sendo abastecida por aquilo, e aquilo não é superficial, não é uma coisa que só vai tocar o exterior da pessoa, não. Ela vai no íntimo do ventre, lá dentro. Porque quando o Senhor fala, Ele não fala somente a sua carne, a sua pele, a seus ossos. Não, Ele fala no teu íntimo. Ele fala no teu espírito, na tua alma. Ele fala naquilo que você sabe que ninguém pode falar, aquilo que você sabe que ninguém conhece. O Senhor vai lá e Ele fala contigo bem lá dentro. E para finalizar, eu venho com um alerta do Senhor, que vem dizendo assim, para finalizar, que é a última alerta dentro do que o Senhor está dizendo nesse capítulo, que é o seguinte: os vergões das feridas são a purificação dos maus, mas também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Irmãos, nós acabamos de falar que o Senhor, Ele vai lá no fundo das nossas almas. Mas às vezes, tão somente às vezes não, sempre,
como nós somos pecadores e errantes e errôneos, nós precisamos de purificação. E às vezes a purificação do Senhor, ela vem de uma forma que machuca. Eu sei disso, porque ao mesmo tempo que assustador é maravilhoso. Porque como eu já disse muitas das vezes aqui, se o Senhor ele está te testando, ele está te purificando, se ele está te provando, é porque ele tem parte contigo. Porque ele não prova, ele não vai fazer prova daquele que ele não tem parte. O Senhor ele está preocupado com o teu futuro, ele sabe que você pode pecar, cair e não voltar mais se você fraquejar na vontade dele. Então, às vezes, a purificação dele vai doer no fundo das nossas almas para nós sabermos de onde nós saímos e de onde nós somos. Dói, irmão, mas vale a pena. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir a esse Senhor. Porque às vezes essa dor, ela vai no íntimo da nossa alma. E quando ela vai no íntimo da nossa alma, nós não estamos preparados para isso. E muitas das vezes a gente, entre aspas, cai. Mas se você for cair, que você caia de joelho. Se você for chorar, chore aos pés daquele que sangrou por você. Porque ele sim é o dono de toda a justiça. Amém? E com isso nós encerramos esse capítulo 20. E nós vamos entrar em oração agora, orando por esse capítulo, por essa palavra, por esse ensinamento, por esse direcionamento, em nome de Jesus. Dobre seu pescoço, dobre sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido e amado, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Senhor, mais um dia o Senhor nos permitiu estar aqui, meu Deus, propagando, falando da Tua palavra, falando do Teu amor e principalmente, meu Pai, da Tua justiça, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque eu sei que existem muitos lugares do mundo que não tem essa possibilidade, meu Pai, que não tem esse direito de poder estar usufruindo da Tua palavra e nós podemos, Senhor. Então, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Senhor, meu Deus, mediante a tudo que nós lemos nesse capítulo, Senhor, eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, para que nos dê discernimento, Senhor, nos dê sabedoria, para não nos entregarmos a vãs bebedeiras e nem nada alucinógeno, nada que tire o nosso centro, meu Senhor, de direcionamento da Tua palavra, do Teu querer. Meu Pai querido e amado, nos ajuda, meu Deus, a absorver a Tua palavra e colocar em prática mediante a todas as situações, meu Pai, e possamos ser fiéis à Tua vontade, ao Teu querer, meu Pai. Meu Pai querido e amado, eu te peço, meu Deus amado, para que o Senhor venha nos purificar de todos os males, meu Pai, e que nós possamos ser justificados, não por nós, porque a nossa limitação não permite a nossa justificação, Senhor. A nossa fraqueza, a nossa parcialidade, mediante a todas as coisas que se impõem na nossa vida, não nos ajudam, Senhor, a ser justos. Então justifica-nos, Senhor. Justifica-nos, Senhor. Retira de nós o espírito, meu Pai, da injustiça, meu Pai, porque nós sendo injustos, Senhor, a Tua palavra diz que nós estamos sendo abomináveis aos Teus olhos. Oh, meu Pai querido e amado, e eu sei que muitas das vezes é difícil nós compreendermos, aceitarmos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É muito complicado às vezes nós aguardarmos a Tua justiça, Senhor, quando o nosso coração é ansioso, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, nos guarda nesse caminho, Senhor. Nos ajuda a compreender que o Senhor nunca perdeu o controle de tudo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nos direciona para a Tua vontade, para o Teu caminho, meu Pai. Nos direciona para fazer exatamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a Tua justiça e nos alegrarmos até mesmo com a espera, Senhor. Arde em nós, meu Pai, o Teu fogo, meu Pai. Vai queimando, meu Deus amado e querido Pai, tudo aquilo que não provém da Tua palavra, do teu desejo, meu Pai. Vai queimando, porque o mesmo fogo, meu Pai, que purifica, é o mesmo fogo que justifica, Senhor. Então, meu Deus amado e querido Pai, que nós possamos compreender, meu Pai,
que às vezes nós iremos sofrer, meu Pai, pela Tua palavra, pela Tua vontade, nós iremos sofrer por estar fazendo tudo aquilo que o Senhor quer para nós, meu Pai, mas nós sabemos que esse sofrimento dura por um tempo, tudo isso faz parte de um pequeno processo, meu Deus amado e querido Pai, e eu te peço, Senhor, nos dá discernimento, esteja conosco nesse momento de solidão, de sofrimento, Senhor, que nós possamos passar por tudo isso, e lá no final nós possamos olhar para trás e dizer, foi a boa mão do Senhor que me guardou e que me guiou até aqui, meu Pai querido e amado. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de ensinamento, de aprendizado, meu Pai. Fica conosco, meu Deus. Nos ajude a disseminar a Tua palavra, Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós sempre estaremos alegres. E com isso, meus irmãos amados, eu agradeço vocês pela confiança e pela compreensão de estarmos mais um dia aprendendo a palavra do Senhor. E vamos para cima, porque faltam só mais 10 capítulos para a gente finalizar, 11 capítulos, perdão, para a gente finalizar esse livro maravilhoso de Provérbios. E se vocês quiserem continuar, a gente quiser continuar, a gente vai buscando outros direcionamentos, uma outra dinâmica. E vamos para cima, porque Satanás não presta não, tá? Satanás não presta não, mas Deus presta muito e Ele quer você no exército dele, amém?